Olá pessoal, tudo bem? Aprenda a melhor forma de estudar matemática com dicas do professor Joca. Eu sou Joaquim de Magalhães, o professor Joca, professor de matemática e administrador de empresas, fundador da Professor Joca Acompanhamento Escolar e Aulas Particulares, com mais de 20 anos de experiência no estudo de matemática, técnicas de estudos. Hoje vamos começar a falar o que é matemática, uma grande dúvida, de onde surgiu a matemática. Então, ao lado, vocês estão vendo aqui a Escola de Atenas e um grande matemático, Euclides, explicando para seus discípulos. A matemática vem do grego matema, ciência, conhecimento ou aprendizagem. E matemáticos é aquele que está em busca do conhecimento. É a ciência do raciocínio lógico e abstrato, que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas. A matemática desenvolveu-se principalmente na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, na Índia e no Oriente Médio. A partir da Renascença, o desenvolvimento da matemática intensificou-se na Europa, quando novas descobertas científicas levaram a um crescimento acelerado que dura até os dias de hoje. Por que devo estudar matemática? Olhe em sua volta. O mundo é matemática, matemática e matemática. Encontramos matemática nos eletrônicos, na arquitetura, como a Igreja de São Francisco na Pampulha, na estrutura de estádios, como o Estádio Mineirão, e na arquitetura e desenvolvimento da tecnologia dos carros, dos automóveis de maneira geral. Agora eu vou passar para vocês uma reportagem exibida no dia 24/7/2015, no Jornal Nacional, sobre a importância do estudo da matemática. Na sala de aula, um dos grandes desafios dos professores é tornar a matemática mais interessante. Afinal de contas, ela está em todo canto, como mostra agora o repórter Felipe Santana. O mundo estava fazendo o que ele faz de melhor, existindo, selvagem. E alguém, de repente, resolveu que as coisas poderiam ser contadas. E depois inventaram os números, 1, 2, 3, 4, 5. O que ninguém imaginava é onde isso iria nos levar. Olha em volta, o mundo é matemática, matemática, matemática. Hoje a gente quer te convidar para um passeio pela cidade, só que enxergando as coisas de um jeito um pouco diferente. Quer ver? A gente vai usar a lente dessa câmera para te mostrar como a matemática está em tudo. Só que antes, vamos tomar um cafezinho? Quem vai acompanhar a gente é o Rafael, ele é professor de matemática. Nesse cafezinho que a gente está tomando aqui, antes de ele chegar na nossa mesa, ele passou por vários processos matemáticos. Para compor o preço do cafezinho, ele tem que analisar quanto que ele vai gastar comprando o café, quanto que ele vai gastar de imposto, pagando as contas do estabelecimento, de aluguel, salário dos funcionários. Na hora de pagar o café, entra o sistema monetário. A gente usa o sistema de base 10, números decimais para determinar os centavos. Mas vamos começar pisando num cartão postal? Você deve conhecer essa calçada. Teria sido muito mais difícil se não fosse a matemática, né? Pois é, ele teve que calcular a área desse lugar para saber a quantidade exata de pedrinhas que ele deveria colocar aqui. E assim ele pode saber a quantidade de pedras pretas e a quantidade de pedras brancas. Exato, se for a mesma quantidade, é só dividir por 2. E a mesma coisa nesses prédios, nada disso estaria aí se não fosse a matemática, né? Exatamente, a matemática ela entra na engenharia, por exemplo, e o engenheiro precisa saber a proporção exata dos materiais para que o prédio não caia. Aqui, a natureza tratou de fazer algo muito melhor do que a gente poderia imaginar. Você acha que algum arquiteto poderia pensar nisso? A matemática é uma forma de ler a natureza também, né? Verdade, através da matemática a gente pode saber o comportamento cíclico das marés, por exemplo, calcular exatamente como vai se comportar as marés. As abelhas, para fazer a sua colmeia, os favos de mel têm formato de hexágono. Nós temos 3 figuras que preenchem um plano, que é o triângulo, o quadrado e o hexágono. E dentre essas aí, o hexágono é que tem a maior área, então ela consegue aproveitar ao máximo para colocar o mel lá dentro. Se não fosse a matemática, esses cabos nunca teriam sido postos aqui. Esse bondinho não funcionaria. E daqui de cima, a gente não veria aquela estátua lá do outro lado e nem nada nessa cidade. Nada. Absolutamente nada do que foi construído pelo homem está salvo da matemática. E quando você vê essa vista, você não é capaz de ouvir alguma coisa assim? Viu? A matemática é capaz de criar até sentimentos. Cada nota toca na gente de um jeito. Quando a gente está ouvindo uma música, a gente está ouvindo, na verdade, o som das frações. Então, por exemplo, se eu considerar uma corda aqui, essa corda sendo a nota musical Dó, e se a gente tocar essa nota musical, certo? Ela vai vibrar numa certa frequência. Se você dividir essa corda ao meio, mais ou menos aqui, e tocar novamente,
Quando você divide ao meio, ela vai vibrar com o dobro da frequência e o nosso cérebro ele identifica como sendo a mesma nota musical, só que uma oitava acima. Ou seja, ela vai ser uma nota mais aguda. Aqui nesse instrumento a gente consegue ver claramente como as notas são frações, né? Exato. Você percebe no xilofone aqui que a gente começa com a nota musical Dó, e aí cada nova nota musical é uma fração do tamanho da madeira da nota original, né? E daí você sai por aí ouvindo música no seu celular. Você sabe que está ouvindo números, né? Qualquer computador é isso aqui, né? Uma combinação gigantesca de zeros e uns. Sim, qualquer imagem, qualquer vídeo, qualquer game, qualquer processo que está sendo realizado dentro do computador, ele faz vários cálculos envolvendo os zeros e uns. E outra, esse cenário aqui também não seria possível sem a matemática, né? Porque, na verdade, a gente está só dentro de um estúdio verde. E também, para a imagem chegar até lá, precisa de matemática. Sim, para a imagem chegar até lá, vários cálculos matemáticos estão sendo feitos. Quando você arruma aplicações para o cotidiano, na matemática, você faz a matemática ter mais sentido para o estudante. Não vira uma decoreba. Não vira decoreba. A matemática está longe de ser uma matéria decoreba. Você tem que entender muito mais do que decorar as coisas. E se o mundo é matemática, você tem dúvida de que quem domina a matemática domina o mundo? Bom, então vocês viram a importância do estudo da matemática. Vamos analisar agora um gráfico muito importante, muito interessante, que é o empenho e resultado. Neste gráfico, nós temos aqui o vermelho representando o empenho e o azul representando o resultado. Tem pessoas que fazem da seguinte maneira, olha, elas têm um grande empenho, mas um pequeno resultado. Então, nós vamos ter essa classe aqui. Ó. E tem pessoas que têm um pequeno empenho e um grande resultado. Como que isso pode acontecer? O primeiro caso, pessoal, é o seguinte, eu vou explicar de maneira bem simples. É uma pessoa que tem que beber água todos os dias, 5 litros de água durante uma semana, e ela resolve beber toda essa água só no último dia. Enquanto, no segundo caso, a pessoa bebe uma quantidade razoável de água, de maneira que seja contínua todos os dias. Então, este resultado que essa primeira pessoa que bebeu os 5 litros de água de uma vez, ela pode até passar mal. Então, o resultado dela, qual que é o resultado dela? Muito baixo. Já a pessoa que bebeu água, um pouco de água todos os dias, o que acontece? Ela vai ter um alto resultado, porque ela dosou bem durante todo o processo. Quem sabe estuda menos e aprende mais. É as dicas que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. Mas antes disso, eu vou contar uma historinha da raposa e as uvas. Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora, dizendo: eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo. Isso acontece, pessoal. Qual lição que eu posso tirar dessa fábula? Exatamente. Tem pessoas que erram contas de matemática, vai errando uma conta, erra outra, e no final fala assim, eu estou errando porque matemática é difícil mesmo. Ou muitas vezes os pais falam, eu nunca fui bom em matemática, então não precisa preocupar não, que isso é difícil mesmo. Então, a questão é, existe uma melhor maneira de pegar essa uva? Existe uma melhor maneira de estudar? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, eu vou passar para você 5 passos para a organização do estudo de matemática. Então, a rotina escolar, ela é um desafio para os estudantes desorganizados. Se os estudantes forem desorganizados, isso é um grande desafio. Tudo pode dar certo desde que você seja feito de forma planejada e com a participação efetiva dos pais. Então, vamos lá? Primeiro passo. Preste atenção nas aulas. Chegar no horário, levar todo o material é importante, que você vai estar em dia e acompanhando ali desde o primeiro momento. Ouvir atentamente as explicações de seu professor. Conversas paralelas, conversas de outro assunto atrapalham sua concentração, a sua e de seu colega. Então, ouvir atentamente as explicações vai te ajudar a entender a matéria. Tire suas dúvidas e faça perguntas. Não fique com vergonha. Se tiver dúvida naquele momento, faça a pergunta naquele momento, que é aquele momento que você está precisando da resposta, tá legal? Então, faça seu exercício com muita atenção, compreendendo cada passo. O mais importante aqui é entender o que você está fazendo do que simplesmente fazer para
ficar livre disso. Se você pensar dessa forma de ficar livre o mais rápido possível, mais para frente você vai precisar e você não vai conseguir repetir o exercício. Mantenha o caderno completo. Faltando a aula, procure saber o que foi dado e faça as anotações necessárias. Isso aí é para você estar em dia com a matéria. O caderno completo é uma grande fonte de pesquisa onde você vai consultar aquilo que você aprendeu na sala de aula. Então vamos agora organizar e fazer as anotações na agenda com capricho, para você saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então essas aí foram as dicas do primeiro passo, ou seja, preste atenção nas aulas. O segundo passo, tire suas dúvidas com o professor. Então vamos lá, como que eu faço isso? Vou corrija seus exercícios juntamente com o seu professor, acompanhando a correção do professor na escola. Então este é o momento de você fazer o grande aprendizado desse momento. É onde você vai ver vai observar o que foi dado e o que você aprendeu. Então pergunte, esclareça suas dúvidas, aprenda. Este é um grande momento para a sua aprendizagem. Refaça os exercícios que tiver dificuldade, analisando e criticando seus erros. Bom, entendi. Legal, então vamos para o próximo exercício. Se você não entendeu, volte até entender. Pergunte-se, no final, o que eu aprendi com o meu erro? O que aconteceu aqui que eu não estava aprendendo? Qual a operação que eu estou com maior dificuldade? Depois exponha seu ponto de vista. Discuta com seus colegas, com o professor, aquilo que aconteceu, com aquela dúvida que você estava. O terceiro passo é estudando em casa. Organize seu tempo planejando um roteiro de estudos. Isso ajuda muito no seu dia a dia e no rendimento dos estudos. Faça seu para casa com qualidade. Procure lembrar o que você aprendeu durante as aulas. Faça sem pressa. Somente exercitando você conseguirá dominar o conteúdo. Então a matemática é fazer muitos exercícios, mas de que maneira? Com exercícios de qualidade. Pergunte-se antes de iniciar um exercício, o que eu preciso saber para resolvê-lo? Então se você vai fazer uma expressão, por exemplo, você vai precisar de saber multiplicar, dividir, somar, subtrair. Então são as 4 operações, o básico. Então você precisa saber disso, tá legal? Depois, não deixe nenhum exercício sem solução. Não desanime, tente. Mas eu não consegui realmente entender esse exercício, não consegui fazer. Então você vai levar esse exercício para o professor ou seus colegas para esclarecer o que aconteceu, por que você não conseguiu fazer. Leia e releia o enunciado do exercício. Enunciado é muito importante. Lá está 50% da questão. Raciocine, compreenda o que está sendo pedido, para depois você fazer. O passo é leitura do enunciado e depois fazer a questão. Faça seus cálculos de maneira organizada, não os apague. Descubra seu erro e aprenda com ele. Agora vamos para o quarto passo. Estude sempre e não na véspera da prova. Isso acontece com muitos alunos, né? Só estudar na véspera da prova. Vai ser aquele caso lá da pessoa que vai beber 5 litros de água na véspera do exame. Não é isso. Beber um pouquinho de água todos os dias. Reserve um horário de estudo todos os dias em local adequado. O local é muito importante. Faça um plano de estudos. Eu vou estudar matemática hoje, geografia, história. Se você vai estudar matemática, o que você vai fazer na matemática? Faça exercícios extras com o objetivo de fixar sua aprendizagem. Além dos exercícios foram feitos na sala de aula, você vai fazer exercício extra para você fixar os exercícios. Refaça os exercícios dados em provas anteriores. Então esse é o plano. Primeiro os exercícios do livro, depois de provas anteriores. Reveja os temas tratados em sala de aula. Quais foram os temas? Quais são as ligações entre esses temas que foram tratados? Grife e compreenda princípios, regras e fórmulas. Então você vai criar ali uma folha com as principais regras e fórmulas cobradas naquela matéria. Não deixe acumular dúvida. Estude com antecedência. Chegando na véspera da prova, você vai fazer uma releitura e vai lembrar de tudo que você estudou até aquele momento. E vai fazer apenas alguns exercícios para fixação ou lembrar de alguns pontos lá.
Tá legal? Monte um grupo de estudos. Mas uma maneira muito interessante de você aprender é ensinar e ajudar o outro. E essa é uma grande oportunidade para você aprender mais. Porque para você ensinar o outro, você tem que estudar muito mais do que para você. O grupo deve estabelecer objetivos. Nós vamos começar nesse exercício e terminar neste aqui. Então, no máximo 4 pessoas. E um local e horário adequado para isso, sem acessórios eletrônicos, mas utilize a internet para buscar sites que possam acrescentar nos seus conhecimentos. Então, nada de ficar mexendo no WhatsApp, no Facebook, você vai concentrar naquele momento e também sem muitas conversas de outros assuntos. O grupo pode estabelecer um horário para um pequeno descanso. Aí, nesse momento, sim, que aí vai ter um bate-papo aí de outras coisas, tá legal? Problemas comuns do estudo. Quais são esses problemas? Falta de método de estudos, ou seja, o aluno não faz uma leitura panorâmica, ou seja, a leitura de todo o conteúdo antes de estudar. Ele não marca, ele não sublinha, não faz anotações e não faz exercício. Deixa de fazer isso, uma leitura panorâmica, uma marcação, as anotações e exercício, então você não tem um método de estudos. O segundo, falta de programação de horários. Montar um horário de estudos com todas as atividades é importante, porque você vai estabelecer uma rotina diária. A outra coisa é falta de metas de estudo. Você deve colocar, hoje eu vou aprender tal assunto. E você vai verificar se no final daquele tempo que você estudou, se realmente você está aprendendo tal assunto. Tá legal? Por exemplo, hoje eu vou aprender equações. Então, consegui aprender equações? Consegui. Meta atingida. Continuando ainda, nós temos a questão emocional do dia a dia. O emocional também vai influenciar. Às vezes você teve uma discussão com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo, com o colega. Aconteceu algum determinado assunto que você ficou chateado. E aí você vai estar com esse emocional abalado. Isso também atrapalha no seu estudo. Outra coisa, que um ambiente de estudo ele tem que ser o quê? Silencioso, calmo e bem iluminado. A mesa virada para a parede ou livros, para você não virar a mesa para a janela para ver o movimento, isso atrapalha. A cadeira deve ser confortável, nada de estudar em sofá ou cama. Ali você vai dormir, vai deitar, vai relaxar demais. Sem sons de músicas, TV e celulares, tá certo? E você também um problema comum é o desconforto físico. Às vezes uma dor de dente, uma dor de ouvido, uma dor nas pernas, qualquer dor pode provocar um desconforto e você não conseguir concentrar, tá legal? Falta de material. Problema também, vai estudar, eu não tenho material, eu não tenho o livro de matemática, eu não tenho exercício de matemática, eu não tenho régua, eu não tenho borracha. Então você tem que ter um material adequado para o estudo. Qualquer pessoa tem a capacidade de aprender de verdade, pessoal. Então, vou apresentar para vocês um método aqui que eu chamo de método de mapa mental, que é um método muito legal de se estudar. Aqui eu coloco o assunto principal. No centro eu coloco o assunto principal e desse assunto eu vou colocar figuras que representam esse assunto. Aqui, ó, falar sobre frações, por exemplo. Eu coloquei aqui símbolos que me lembram frações. E aí eu começo a falar, vou resumir do livro, partes menores, iguais. Aí eu coloco a simbologia, partes são selecionadas, né? Unidades. O mapa mental é muito importante para você aprender a guardar as informações. Ele é mais eficiente que leitura dinâmica e leitura ativa. No próximo vídeo eu vou fazer várias explicações de mapa mental e de alguns assuntos da matemática, tá legal? Então, pessoal, finalizando, para aprender é necessário, então, o desejo, o empenho, a concentração, a persistência, condutas adequadas e treino diário. Caso necessite de ajuda, pode contar comigo. Um abraço. O meu telefone é 988665662. Você me encontra nesse número no WhatsApp. Professor Joca Acompanhamento Escolar.
ou no meu canal no YouTube, que é Matemática BH com o Professor Joca. Então, se você gostou, dê uma curtida aí, compartilhe, dê um like e compartilhe com seus amigos para que eles possam obter os melhores resultados na matemática. Um abraço e até mais.